Beleza, vamos fazer um teste aqui, pessoal. Entrando ao vivo aqui no Insta. Vamos ver aqui se está tudo funcionando adequadamente para esta nossa live de hoje. Opa, Mônica entrando aí. Vê se está tudo certo aí, gente. Estão me vendo, o áudio. Manda um joinha aí, Moniquete. Opa, entrou o Tiagão. Thiago chegando aí. Se está tudo certo aí. Tiago conectando, vamos ver se está. Ô, doutor Tiago! Tudo Tá bem? me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Tá vendo? Tá tudo certo aí? Aqui tudo certo. E você me escuta bem? Também, beleza, tô te escutando aí. Tô Ótimo. vendo, ouvindo, tudo dentro dos conformes. Vamos ver quem que tá entrando aí. Deixa eu ver, verificando aqui. Opa, Karine Fernandes entrando. E aí, Karine, tudo bem? Vamos ver se tá tudo certo aqui já pelo YouTube também. Opa, Isadora. A galera tá chegando aí, hein, Thiago? Beleza. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo aqui. 6:01. Já podemos dar um play aí. Quer esperar mais um minutinho, Thiagão? Aí vai com você. Já tô pronto aqui. Já tá pronto aí? Então vamos mandar bala aí pra essa galera aí. Pra gente já falar um pouco dessa postergação aí. Primeiramente, é um prazer receber o Dr. Tiago aqui com a gente, um grande amigo, um grande mentor, um grande profissional, formado pela Faculdade de São Bernardo do Campo, especialista pelo IBET. É um prazer, ainda um prazer, é uma honra tê-lo aqui, Tiagão. E o tema hoje que a gente escolheu aí para falar um pouco para o pessoal é a postergação nos pagamentos dos tributos, né? Devido a essa crise, né, que está assolando todos nós de uma forma geral, né, e ampla, e também afetando os contribuintes, né, e a gente tenho também recebido algumas perguntas, alguns questionamentos de outros colegas também, não só da área tributária que estão iniciando, né, assim como eu também, mas também de outras áreas do direito que às vezes, né, pelo fato de a gente estar atravessando essa pandemia aí que está atingindo a todos, às vezes eles querem proporcionar algo a mais para os seus clientes, né, para poder ajudá-los a sair dessa atual crise. E acho que esse tema de hoje acho que vai ser muito interessante, né, para a gente poder expor um pouco mais para os colegas aí, né, Tiago? Não, com certeza. É um tema da moda, né? Digamos assim, infelizmente, né? Porque só estamos falando disso por conta de uma pandemia que realmente tem sido bastante nociva aí para o país, principalmente no aspecto de saúde pública, mas também gerando efeitos econômicos bastante complicados, né, para o Brasil. Só uma pequena Exatamente. correção antes que comecemos. Eu sou formado pelo IBDT, não pelo IBET, Instituto IBDT, Brasileiro de Direito exatamente, Tributário, Thiago. exatamente. Desculpa. Né? Porque Eu, aí, de repente, eles vão eu não pesquisar lá no IBET, confundi eu as letras não tenho aqui. meu título lá, como que fica? Tô brincando, mas de fato. Então, realmente, Vitor, entramos aí já quase 2 meses de quarentena em São Paulo, né? Alguns outros estados começaram todas as medidas de isolamento depois, mas aqui em São Paulo, salvo engano, desde o dia 20 ou 18 de
Tipo de dia 20 março, de né? março, né? Isso. Exatamente. E isso acarretou assim uma grave redução aí na capacidade das empresas em geral em realizar novos negócios, né, em fabricar seus produtos, em incrementar suas receitas, né? Então, um primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é que as empresas já não faturam mais em tempos de crise, né, como o que vivemos, o que elas faturam num período regular. Né? Então, como a sistemática dos tributos, principalmente sobre a receita, você tem uma apuração periódica, né, no qual, fim daquele período, você faz o recolhimento do imposto no mês subsequente, geralmente. Então, É. vamos dizer, alguém que faturou normalmente durante o mês de fevereiro e março, como que vai recolher o tributo em abril, né? Sendo que em abril você já praticamente não tem produção, né? Não tem rotatividade nenhuma, né? Exatamente. Então, muitas vezes o empresário ele se encontra num verdadeiro dilema, né, sobre o que pagar, né, porque ele já não tem receita aí para perfazer todas as despesas que corriqueiramente ele está habituado a fazer frente, né? Ele não tem mais, né, a possibilidade de pagar tudo, né? Ah, e as empresas as fábricas, por exemplo, né? Produção continua, tudo, mas a gente tem que pensar que toda a cadeia produtiva, né? Você não pode pensar só em uma etapa, né? Ninguém Por isso que tapa. digamos de cadeia, né? Então, Fica com certeza, totalmente prejudicada, né? exatamente, porque por mais que você mantenha aí uma fábrica funcionando, digamos ainda que com 100% da produção, o que é até inviável nesse período, né? Mas você tem intermediários no meio da cadeia que vai beneficiar aquele produto, você tem prestadores de serviço ali que vão fazer, né, vão mexer em alguma qualidade daquele produto, e no final da ponta você tem sempre o consumidor, né? E o consumidor hoje em dia está perdendo emprego, né? O consumidor hoje em dia tem redução salarial, então é inegável aí que para qualquer etapa da cadeia, por mais ativa que tenha se mantido a atividade da empresa, você tem prejuízos, né, para todos os lados. Essa é a grande verdade. Então, a solução, não digo uma solução, mas uma das medidas adotadas pelo governo federal no sentido de buscar aí, que seus contribuintes eles não fiquem inadimplentes, né, no período, foi determinar a postergação do pagamento de alguns tributos, né, especialmente o PIS, COFINS, incidente sobre receita e a contribuição previdenciária. Né? Também existem hipóteses dela incidir sobre receita, mas majoritariamente aquela contribuição sobre a folha de salários, né, que é tão falada aí. Então o governo federal ele promoveu aí nos meses de março e abril, né, com vencimento em abril e maio, a postergação do pagamento. Né? Mas aí já vemos que foi um período bastante curto, né? Porque em junho todas as empresas, na realidade, já serão obrigadas a fazer. Mas já estamos praticamente em junho já, né? Exatamente, as empresas vão tornar a ter que fazer o recolhimento normal dos tributos. Obviamente, aí você tem que pensar nos tributos sobre a receita, talvez não sejam valores tão expressivos para cada empresa, uma vez que ela teve pouca venda, pouco faturamento. Estou dizendo num contexto geral, obviamente, uma empresa que vende álcool gel faturou muito, né? Mas Máscara. no máscara, pois é. Mas num contexto geral, as empresas pouco faturaram, né? E pouco estão faturando nesse mês. Então, o mês que vem aí elas vão ter que voltar a pagar, mas talvez num parâmetro menor, porque ela tem uma base tributável menor, que é todas as receitas auferidas. Por outro lado, elas vão tornar a pagar a contribuição previdenciária, né? E ela incide geralmente sobre a folha de pagamentos. Então aí realmente é um custo difícil, né, de você fazer frente.
porque não depende de você vender ou não vender. Você vendendo 1 milhão ou vendendo zero, você tem que recolher sobre a sua folha de pagamentos e não sobre as suas vendas. Exatamente. Exatamente. Então, com certeza, eu tenho certeza que algum ajuste aí seria necessário para moldar aí, essa retomada da atividade econômica, mas ainda não vi nenhuma sinalização do Ministério da Economia nesse sentido, né? E outras medidas foram adotadas também. O Simples Nacional houve o diferimento, aí a postergação do pagamento por 3 meses, né? Aquelas empresas que são optantes por esse regime, né? Houve aí também uma redução a zero das alíquotas do IOF crédito, que basicamente isso serve para você baratear o custo, né, das transações, não transações, na obtenção de recursos bancários, né? Muitas empresas acabou o capital de giro, né? Porque você fica 2 meses, 3 meses sem operar normalmente. Então, o que a empresa tem ali, né, de reserva, isso vai se esvaindo, né? Então, Chega uma hora para que não, você. não tem da onde, só sai, só Não, sai, só sai, não entra, fica complicado. perfeito. Então, aí houve aí a redução aí a zero desse IOF crédito para que o crédito bancário, que, né, sabemos que no Brasil é difícil, né, você ter um crédito bancário, aliás, é até fácil. O problema são os juros, né, que são impostos, né, tanto as pessoas físicas quanto as empresas. Então, foi uma forma de tentar baratear um pouquinho esse crédito para aqueles que precisam realmente buscar recursos para prosseguir, né, nas atividades. Que a ideia, eu imagino, que ninguém quer que nenhuma empresa quebre, porque no final do dia isso é ruim, inclusive, para o governo, né? Porque se o governo ele está recebendo pouco ou nada agora de uma empresa, porque não tem dinheiro para pagar, se ela fechar, vai continuar recebendo zero no futuro, né? Ao invés de promover aí algum benefício aí para essas empresas, para que elas não encerrem as atividades e possam, né, fazer uma retomada. E com a retomada da atividade econômica, aumenta também a arrecadação tributária, né, principalmente naqueles tributos sobre receita que estamos falando. E uma ou outra medida aí mais esparsa também nesse sentido foi adotada, foi reduzida pela metade as contribuições do Sistema S, né? Então, o governo federal, ainda que eu pessoalmente acho que são medidas, obviamente são paliativas, mas elas ainda não são suficientes, né, para a demanda das empresas hoje, mas ele tem aí adotado, mal ou bem, algumas posições, né, através de portarias, instruções normativas e mesmo alterações em lei e medidas provisórias que, de certa forma, concedem algum desafogo no campo tributário para os contribuintes. Tendo em relação também que, né, essas medidas, embora paliativas, né, são mínimas, né? Tendo a gente analisando num todo, né, fazendo uma análise macro na cadeia de como está sendo atingido, né, todos estão sendo atingidos nessa pandemia, essas medidas elas são mínimas e não trazem, assim, como você mesmo disse. E agora em junho, março, abril, maio, teve algumas medidas que foram postergadas, mas junho já está chegando aí e até agora, assim, uma coisa mais concreta que vá realmente dar um fôlego a mais para os contribuintes ainda não foi apresentado ainda, né? Se você for analisar dessa forma, né? Com certeza. O que eu tenho ouvido falar, e salvo engano já é um projeto de lei, já existe um projeto de lei nesse sentido, de um novo parcelamento especial, né, nos moldes de refis, de PERT, né, esses parcelamentos que regularmente nós temos e que visam aí que as empresas mantenham-se ativas, né, ou regulares perante o fisco. Então, basicamente, se passar um projeto desse, né, aí não podemos mais esperar nenhuma medida de postergação do governo, porque o recado vai estar dado, né? O recado vai ser, bom, endividem-se e depois faremos um parcelamento.
Exato. Porque, Eu porque, acho que tá tramitando esse projeto de lei na Câmara, sim, né? Acho que está na tá para Câmara, sair. exatamente. Logo menos acho que sai algum projeto de um parcelamento Tem, aí. tem algumas questões nesse sentido, né? Porque, na realidade, como eu comentei anteriormente, né? O empresário ele acaba se vendo aí numa situação desconfortável de escolher o que pagar e o que inadimplir, né? E os tributos, principalmente os tributos federais, assim, é o jeito que funciona. Eu não gosto disso, mas é o jeito que funciona. A primeira coisa que você vai parar de pagar, né, são os tributos federais. Por quê? Obviamente, exceto aqueles que você tem retenção na fonte, né, que o não repasse, né, constitui crime contra a ordem tributária. Mas, por exemplo, um PIS e COFINS sobre o seu próprio faturamento, o não pagamento vai ensejar aí juros da taxa Selic, que cada vez mais ela bate mínimas históricas, né? O Banco Central vem cortando, hoje está na casa dos 3%, 3 e alguma coisa. Então, você vê, o cara vai parar de pagar o tributo federal. Né? Tributo Então, federal. porque você não vai deixar o funcionário sem comer, né? Você precisa do Exatamente. seu, você É precisa um do seu ciclo, né? É um fornecedor ciclo. para produzir. Então, ele vai olhar ali num rol de despesas que ele tem e certamente ele vai optar pelos tributos federais. Então, Vai basicamente, escolher se o que passar. vai deixar de pagar, né? Exato. Então, se passar esse projeto do novo parcelamento, fica clara aí qual que é a postura, né? Endividem-se, não recolham, né? Permaneçam inadimplentes e depois façam a adesão ao parcelamento e paguem com descontos, sem perder, né? Sem ter prazo aí. Estão dizendo que vai ser até com base no faturamento das empresas esse novo parcelamento. Então a gente não sabe como vai ser moldado exatamente, mas é basicamente um recado que vai ser dado quando e se esse projeto de fato vier a ser transformado em lei, né? Inclusive, já aproveitando esse gancho aí que você deu, é, teve agora, acho que no dia 11 de maio, teve um- uma prorrogação, né, dos pagamentos dos parcelamentos tributários, né? Que aqueles Uhum. que iam vencer em maio, junho e julho foram postergados aí, foram prorrogados essas parcelas para agosto, outubro e dezembro, né? Mas de toda forma também, aqueles que já estavam já com endividados, já com o fisco e tentando algum tipo de parcelamento, né? Já fica complicado também, né? Ele vale para parcelamentos vigentes, né? Então, de certa forma, é um alívio, né? Que o empresário ele vai poder direcionar aí o valor desse parcelamento para outras dívidas, né? Para outras despesas. E, de certa forma, isso causa isso ajuda, de certa forma, porque a gente sabe que, por exemplo, aqueles parcelamentos especiais, que é como se sugere que vai ocorrer um novo agora no momento, eles têm condições, eles têm descontos de juros e multa, mas existe uma contrapartida que é justamente você manter-se adimplente, né? Então, Exatamente. o Não não é só a lei, recolhimento, então, né? o não recolhimento de 3 parcelas sucessivas implica em exclusão do Exclusão do parcelamento, por exemplo. parcelamento. É. E a exclusão tem um efeito bastante complicado, né? Porque como esses parcelamentos eles te concedem alguns benefícios de redução de juros e multa, no momento que a empresa é excluída, todos esses descontos eles acabam sendo estornados, né? Então você acaba achando que você vai ter um benefício, mas no final do dia você não conseguiu pagar, Não foi conseguiu excluído e fazer. você não teve benefício algum. E nem cancelou o débito porque você não conseguiu pagar. Logo, é uma medida aí da portaria 201, né, doutor Vitor? Se eu não Foi me do engano? Portaria 201 acho que foi 11 de maio. 201. É. Essa portaria, então, ela vem em boa hora para dar algum alento
o empresariado, mesmo para as pessoas físicas que eventualmente tenham dívidas, e está todo mundo apertado agora, não é só a empresa, é a pessoa física também. Mas é o que falamos, são medidas aí que deveriam ser agregadas com outras, talvez, ou de repente ser medidas por um tempo maior, tal como está ainda me parece insuficiente, mas alguma coisa. Porque se você olhar para o âmbito dos estados e municípios, aí temos uma outra realidade. Aí temos uma realidade de inexistência de qualquer auxílio do poder público relativamente à suspensão de pagamento de tributos. Você não tem aqui em São Principalmente de ICMS, né? ICMS, que é um imposto caríssimo, não é verdade? Muito bom. Você não tem aqui em São Paulo, você não tem, na realidade, você não tem praticamente estado nenhum. Eu vi aí algumas medidas de postergação de ICMS, mas basicamente eram alguns estados, eu não me recordo quais. Salvo engano, era um na região norte, outro na região nordeste. E, e a medida era, ao invés de você pagar no 15º dia útil do mês subsequente, você pagaria no último dia útil. Quer dizer, ele concede somente 15 dias de postergação. 15 dias é melhor que nada? Ó, é melhor que nada, com certeza. Mas é uma medida, me parece, insuficiente. Aí, por que isso, né? Por que estados e municípios, eventualmente, não concederam nenhum tipo de benefício? Basicamente, eles não têm dinheiro. Isso a gente tem que ter em mente. Porque a maior parte das receitas tributárias, elas são da União Federal, e estados e municípios acabam tendo arrecadações próprias, mas grande volume também das suas receitas, elas vêm de repasses da União sobre os impostos. Né? Então, tudo que a União arrecada de imposto de renda, determinado percentual tem que ser repassado para estados e municípios. A União não fica com tudo. Né? Da mesma forma, com os estados, eles têm o repasse de ICMS para os municípios. E a União ela tem uma capacidade maior, né, de gerar novas receitas, que é se endividar, emitir títulos da dívida pública. São situações que nem sempre estão, na realidade não estão, né, à disposição dos estados e dos municípios. Porém, não podemos perder de vista aí que na semana passada, salvo engano, foi aprovado aí aquele projeto de ajuda aos estados. Aliás, falta a sanção do presidente, salvo engano. Esse projeto de lei que está para ser sancionado, ele determina que a União recompõe as receitas dos estados e municípios nos moldes em que eles arrecadavam em 2019. Quer dizer, digamos, em abril de 2019, vamos pegar um estado, vamos pegar o estado de Santa Catarina, arrecadou, aí um número hipotético, tá? 40% do ICMS que está habituado a arrecadar. Então a União vai fazer aí, vai inteirar, digamos assim, esse valor. Aí você vai me perguntar, pô, mesmo assim os estados vão ficar sem dinheiro? Né? Para proteger o seu contribuinte, eu acho isso uma questão, primeiramente, uma questão complicada, mas eu acho que é uma atitude um pouco estranha dos estados, né? E contraditória. Porque você sabe bem, Vitor, quando um estado ele quer trazer empresas para o seu território, a primeira coisa que ele faz é reduzir tributo, é conceder incentivo fiscal. Exatamente. Não é? Obviamente, para conceder um incentivo. Com outro gancho sobre a guerra fiscal e tal. Exatamente. Para você conceder um benefício fiscal, você precisa ter autorização do CONFAS, que é um comitê ali com todos os secretários de Fazenda de todos os estados, mas muitos estados simplesmente não ligam para isso e concedem benefícios que chamamos de benefícios unilaterais. Quer dizer, aí eu sou um empresário aqui de São Paulo, eu fui para outro estado, porque lá o governo me prometeu uma série de condições e vantagens, né? E agora, aquele mesmo governo ele não pode ajudar o comércio local dele com alguma postergação, já que ele vai ter uma ajuda assim
poderosa agora da União, né, com um ingresso de bastante recursos aí nos estados, recompondo aquela arrecadação de 2019, que, vamos lembrar o contexto de 2019, era um ano seguindo a linha aí dos demais, mas um ano de retomada de atividade econômica, um PIB baixo, mas ainda, com certeza, um período de crescimento. Logo... Quando foi para vir, olha, vem para cá que eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, monta sua indústria aqui, sua empresa, você vai gerar emprego, renda aqui para o meu estado, mas agora, na hora também de conceder algum benefício, alguma suspensão ou algum tipo de postergação, né? Aí fica nesse jogo, né? Principalmente para as empresas que já estavam lá, não necessariamente para aquele empresário que migrou, objetivando objetivando um benefício efetivo, né? Mas e o comércio que está lá, o pequeno comércio que está lá? Né? Então, eu acho que existe aí uma certa contradição aí nos atos dos estados ao não conceder efetivamente nenhuma medida em prol dos seus contribuintes. É até lamentável, porque talvez eles estejam esperando de fato a sanção desse projeto de ajuda aos estados e municípios. Vamos ver. Sancionado esse projeto, se não fizerem nada em 5, 10 dias, aí nós vamos ver que eles não querem nada com seus próprios contribuintes. Né? Realmente eles jogam a bomba na mão da União, né? E a União que se vire para ajudar os contribuintes e também para, né, todo mês lá fazer um depósito na conta de cada estado para recompor a arrecadação conforme a previsão aí do novo projeto. Né? Inclusive, salvo o melhor juízo, teve, acho que no estado do Maranhão, acho que o Tribunal de Justiça de lá, acho que eles tinham suspendido a cobrança de ICMS, porém, acho que quando subiu para o Supremo, não sei se foi, acho que, salvo engano, acho que foi o Fux, ele anulou essa decisão aí, retomando a cobrança. O que acontece aí, na realidade, não sou aí o que você está me colocando me parece que não é iniciativa nem dos próprios estados. Né? Dada a inexistência. Aí, justamente um segundo ponto interessante que você tocou, porque dadas essas poucas medidas adotadas até então, não vou dizer poucas medidas do governo federal, porque elas, em número, elas são razoáveis, né? Mas talvez na extensão elas não sejam tão adequadas, mas praticamente nenhuma de estados e municípios, né? Os contribuintes, eles não se vê, eles estão numa situação que não tem para onde correr, na verdade. Então, muitos pediram aí judicialmente a questão do diferimento de tributos, né? A postergação do pagamento de tributos. Aí nós vimos tanto para tributos federais, porque vamos lembrar que a postergação que foi concedida pelo governo federal abrange PIS, COFINS e contribuição previdenciária, basicamente. Outros impostos, como outros tributos, o imposto de renda, a contribuição social sobre o lucro líquido, permaneceram exigíveis na forma como se estivéssemos passando por um período de normalidade, o que de fato não estamos. Né? O que teve aí foi nada mais sobre o imposto de renda ou uma postergação e na apresentação da declaração só? Sim, mas aí vai mais em esse tipo de questão, se reporta, imagino eu, mais a questão do isolamento social, que é você poder dar deixar o contador, né, deixar o controller em casa um pouquinho, sem ter que ficar lá dentro do escritório para fechar a apuração, do que propriamente uma medida tributária de apoio às empresas com vistas à retomada de atividade econômica. Eu vejo mais por esse lado. Então, é difícil, né? Então, o contribuinte, eu falei, vai ficar inadimplente? Então, ele tem buscado o Poder Judiciário, instado o Poder Judiciário a se manifestar sobre essa questão da possibilidade, né, do Poder Judiciário decretar aí uma espécie de moratória
para que ele permaneça em atividade, enfim. E é o que, Tem e é diversos. o que a gente pode também analisar, né? É o que em muitos casos não está acontecendo também, né? O judiciário também ele não está colaborando nesse sentido, né? Quando Concordo, se trata dos pedidos dos contribuintes, né? É eu lógico, tem concordo. contribuinte que às vezes ele extrapola também o limite daquilo que foi, vamos dizer assim, ofertado para que pudesse houvesse que para que pudesse ter aí uma postergação, né? De fato, o Poder Judiciário vem sendo um campo difícil para os contribuintes, é a única alternativa, mas tem encontrado bastante resistência. Muitas decisões de primeira instância favoráveis nós verificamos, tanto para tributos federais quanto para estaduais e municipais. Em segunda instância, nos TRFs e nos tribunais de justiça locais, já há aí maior resistência. Existem algumas decisões em segunda instância, principalmente TJs, aí são decisões mais. As que concedem para o contribuinte, no âmbito de segunda instância, eu vejo com bastante interesse, assim, me parecem muito bem fundamentadas, porque de fato são decisões em favor de contribuintes em situação de necessidade, de fato. É feita ali uma avaliação que, se não for concedida nenhuma medida, o contribuinte ele quebra, né? E aí nós temos que fazer um sopesamento de valores. Se o contribuinte quebrar, ele não paga salário. Se ele não paga salário, como que vive o empregado? Estamos falando aí de dignidade de pessoa humana também. Princípio de preservação da empresa. Estamos falando de muitos princípios. Então, aí dentro de um sopesamento de valores, naqueles casos, segundo aí os desembargadores, for aferido que dentro desse critério, essa análise principiológica, entenderam por bem em conceder a suspensão temporária de alguns tributos. Obviamente, como você bem apontou, isso quando sobe lá para o Supremo Tribunal Federal, a tendência é que sejam revogadas, né, medidas nesse sentido, decisões nesse sentido. O presidente do tribunal, o Dias Toffoli, revogou duas decisões nesse sentido, que eu tenho conhecimento. Enfim, é um campo, tá sendo difícil para o contribuinte, mas não podemos perder a capacidade de nos indignar, né? Temos que continuar Exatamente. lutando, porque não resta alternativa, Victor. O governo não concede maiores medidas, né? Não concede a extensão, né, das medidas, o governo federal, né? Não vislumbra nenhum aumento aí nesse prazo que foi concedido para os contribuintes. Os estaduais nem se falam, porque nem concederam nenhum tipo de postergação de tributos. Então, não resta alternativa o contribuinte judicializar a questão, que no final das contas também incorrem mais custos para o Estado, porque os juízes eles têm que analisar o processo, ele tem um custo, enfim. Talvez toda essa litigiosidade não fosse necessária com uma coordenação melhor entre o executivo federal e os executivos estaduais, na verdade. E aí realmente entramos nesse momento que infelizmente os contribuintes não têm conseguido. Os poucos que têm, demonstrando toda a necessidade, o STF vem revogando decisões com base em questões de necessidade de receitas, né, para os entes públicos, que de fato eles têm necessidades extraordinárias agora de receitas, porque temos despesas igualmente extraordinárias, que são essas todas decorrentes aí dessa pandemia. Mas é bem difícil, com certeza. É uma situação difícil para todo mundo, com certeza. É. Porque também se a gente for analisar, também até mesmo foi só a União, o governo, né, através aí de algumas medidas que fizeram essa postergação, porque você não enxerga essas medidas falando de tributos federais, né, que são administrados aí pela Receita Federal, pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
também não teve assim nenhuma a medida assim visível que eles pudessem também contribuir para colaborar para os contribuintes, né? Eu acho que nós tratamos já exaustivamente do que eles concederam, que foram aí essas postergações, né? Salvo aquela questão do IOF, que nós tratamos um pouquinho mais cedo, que houve redução, né, a alíquota zero, e uma redução pela metade das alíquotas do Sistema S. Teve também aí algumas reduções de alíquota zero de imposto de importação, mas só para aqueles casos de equipamentos e Materiais máquinas de destinadas. saúde, né? Exatamente, saúde e hospitalares, que aí de fato são para baratear o combate à Covid propriamente. Então, realmente é complicado. Aí, no âmbito estadual, a gente não vê praticamente nada, e isso que me causa assim, maior preocupação. Porque você sabe, Vitor, que recentemente o STF ele decidiu que o não pagamento de ICMS constitui crime contra a ordem tributária, né? Uma decisão que, particularmente, Exatamente. eu acho bastante questionável e muitos advogados, muitos juristas, doutrinadores, eu acho que se posicionam nesse sentido também. Logo, se você não pagar o ICMS, como que fica? Você vai para cadeia, né? Ou você, porque Já está o cara não complicado já está você complicadíssimo, né? manter as suas atividades, né? O Estado não tem, o empresário ele não tem fluxo ali, ele não tem dinheiro em caixa. Agora, se ele não pagar o ICMS, ele está sujeito a uma persecução penal. Uma situação complicadíssima, né? Então, aí, continuando já a crítica que eu teci anteriormente, andaram muito mal os estados em não conceder benefício de qualquer ordem aí para os contribuintes para tentar, pelo menos, evitar esse efeito, essa preocupação, né, propriamente dos empresários de uma eventual ocorrência de crime, né? De E crime. todo mundo sabe que ninguém tem dinheiro agora, né? Mas, segundo o entendimento do STF, o não recolhimento, né, com reiterado aí, com dolo. O que é dolo, né, no não recolhimento de tributos? Eu vou pagar o ICMS ou vou pagar meu funcionário? Eu vou pagar o ICMS ou vou pagar meu fornecedor? Eu estou tendo dolo, porque eu estou escolhendo o que não pagar. Né? E não é o Exatamente. ICMS, não estou pagando. Então, esse empresário ele vai estar sujeito a uma persecução penal? Difícil, né? Complicado pra caramba. Aí. Mas esperamos aí, em breve, que as coisas mudem, né? Que essa atividade econômica seja retomada. Vamos ter que juntar os cacos, essa é a verdade. Muitas empresas fecharam. Eu vi um estudo aí no começo da pandemia. Você vê que a grande maioria das empresas, aí, se não me engano, 70% das empresas não tem caixa para se manter 90 dias sem operação. Então, vamos pensar o que vai sobrar. Né? Eu acho que cerca de 50%, né, das empresas não conseguem se manter aí nos 90 primeiros dias, nos primeiros 90 dias, né? Exatamente. Então, realmente é complicado. A postergação do pagamento de tributos poderia auxiliar nesse sentido. Em suma, o governo federal ele adotou algumas medidas positivas, talvez não suficientes ou não na extensão na qual esperamos, mas adotou. Governos estaduais e municipais, salvo algumas notícias de um caso ou outro, não temos boas notícias para os contribuintes. Então, realmente uma situação complicada. É torcer para que, de fato, possamos aí retornar a uma normalidade o quanto antes, que, obviamente, em primeiro lugar, é a saúde das pessoas, que todos estejam em segurança, que possamos recuperar nossos doentes e no segundo passo, aí, retomar a atividade econômica e ver o que sobrou aí das empresas e do próprio mercado consumidor, para que possamos ter uma nova e com certeza lenta retomada da atividade aí. Exatamente. Bom, Thiago, acho que, em suma, acho que era isso que a gente tinha aqui para passar, para falar, né?
para deixar exposto aí para os demais colegas advogados, aqueles que têm interesse aí em conhecer um pouco mais do assunto, em poder apresentar algo a mais aí para os seus clientes e, quem sabe, assim, tentar ajudá-los, né? Mais uma vez, cara, só queria te agradecer aí pela presença, pelo conteúdo, pelas informações aqui prestadas, que acho que é de grande valia, e que a gente possa marcar outras aí com outros assuntos para poder estar passando aí para o pessoal aí. Obrigado pelo convite, prazer falar aí com você, com todo mundo. A gente acompanhou aqui um pouquinho do que dá para acompanhar dos comentários. Então. Eu vou fazer só um... Eu até esqueci de desativar aqui, aí eu deixei rolando aqui para a gente ir acompanhando. Não, é bom, é bom. Eu vou até pegar um gancho aqui, eu não me lembro quem agora que já passou. Foi feita uma questão aqui, aí como comentário, aí para fazer um comentário final aí, eu vou responder essa questão. Foi perguntado se o imposto sobre grandes fortunas poderia ser aí uma solução para esse momento. Eu entendo que na verdade não, que a União ela tem outras formas de fazer frente às suas despesas, que é o que eu falei, endividamento, ela pode emitir títulos, ela tem a arrecadação de tributária, que por mais que esteja diminuindo, né, nesses meses, mas ela tem também, ela recebe de outras fontes, né, fontes primárias. Então, não acho que seja a Mais um solução. imposto, né? Mais uma forma de arrecadação. Isso. Complica. Então, não acho que seja a solução. Não é um tributo que eu particularmente eu não acho bom, não tem tido muito êxito em outros países. Talvez se modelássemos melhor a alíquota de imposto de renda, uma faixa salarial, uma faixa aí de cobrança com alíquota maior para os mais ricos, talvez seria mais adequado que propriamente um IGF, que realmente é um tributo que não pega muito, ele é complicado de lidar, e na prática a arrecadação ela não é proporcional à polêmica que ele gera. Então, talvez na prática não seja um bom tributo, ou pelo menos do que vimos aí em outros países. Então, talvez vamos trabalhar e vamos pensar em melhorar aí a sistemática do imposto de renda, das pessoas físicas, principalmente, que talvez por aí seja um caminho. Mas aí é uma questão para ser tratada em reforma tributária. O IGF ele não foi ele está previsto na... Será que chega, né? Será que chega essa reforma tributária sim. também? É um outro o IGF, ponto, né? É um outro ponto. O IGF ele está previsto na Constituição de 88 e até hoje ele não foi disciplinado. Logo, não seria uma solução para a nossa crise agora. Pode ser debatido no futuro, mas aí eu penso que seria mais interessante a gente trabalhar com outros tributos sobre o patrimônio, aumentar aí uma faixa adicional no imposto de renda, Né? o ITCMD, de repente, aumentar as bases também, aumentar a alíquota. Em contrapartida, tem que ser feita a redução da tributação sobre o consumo, que assola principalmente os mais pobres, né? Então, fechando com esse comentário... Inclusive, falando sobre o ITCMD, já aproveitando, acho que eu estava vendo uma matéria esses dias sobre o aumento da alíquota do ITCMD aqui em São Paulo. Isso. Existe um projeto da alíquota saltar de 4% para 8%. É um projeto de 2 deputados da oposição, e pela formação da Câmara aqui, da Assembleia, imagino eu que ele não vai passar. São 2 deputados do Partido dos Trabalhadores, aqui a base maior é do PSDB em São Paulo, né, doutor Vitor? Então, não sei, me parece que não há muitas chances disso ser aprovado, pelo menos não no momento. Mas, de fato, houve essa proposta. E agora, enfim, você falou, reforma tributária é um outro ponto. É um ponto que não é para agora, né? É um ponto que o Brasil precisa há tanto tempo, só que agora temos, de fato... Tanto se falou nesses últimos meses, né? Antes da pandemia. Temos, de fato, as nossas atenções voltadas aí para a pandemia. Então, vamos esperar que também a pandemia passe aí, que consigamos sair
menos pior dessa situação, porque o Brasil não vem bem, com número de infectados, com número de mortes, na verdade. Então, vamos torcer para que isso passe e a reforma tributária, de fato, volte à pauta, volte à tona, com força total, porque realmente precisamos, né? Equalizar aí as bases tributáveis, de forma a racionalizar o nosso sistema, aproveitar melhor e tributar, de fato, quem tem mais capacidade contributiva e tributar um pouquinho menos o consumo e a parcela mais pobre da população. E novamente agradeço aí a oportunidade de falar aí pro seu canal. E nos vemos. Precisamos estar à Sim, nos vemos disposição. em breve. Inclusive, essa live aqui vai ficar disponibilizada no canal lá do YouTube, para quem quiser ver posteriormente aí. E logo mais a gente marca outras aí. Combinado, então. Um grande abraço. Obrigado. Falou, mano. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, pessoal, é isso então que a gente tinha para falar aqui um pouco sobre a postergação aí dos pagamentos dos tributos, né? Já está dando quase 1 hora de live, encerrar um pouquinho antes aqui. Valeu aí pela participação de todos aqueles que entraram aí, mandaram as perguntas. É óbvio que não deu para a gente responder todas aí, mas essa live vai ficar disponível no canal do YouTube lá, Tributarista News, né? Na descrição da minha bio tem o link, você clica lá, vai direto. E aí é só curtir lá, compartilhar, quem quiser e se interessar pelo assunto, né? Quem quiser pode mandar perguntas aí, tanto aqui no canal como lá no YouTube, que aí a gente vai respondendo aí. Se tiver sugestões para as próximas lives, só deixar aí que a gente vai respondendo. Queria agradecer aí mais uma vez a presença do Dr. Tiago aí, um grande amigo, um grande profissional. Foi muito satisfatória aqui a exposição dele aqui em todos os aspectos. E em breve aí a gente vai ter mais convidados para falar de outros assuntos e passar mais informações aí. Valeu, galera. Forte abraço.